Olá, meus queridos do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma semana, nossa última aula do 2º bimestre. A próxima semana já será um trabalho avaliativo, começa dia 17, né? Bom, e até aqui o Senhor nos sustentou, né? Que maravilha, nos guardou, cuidou de nós em cada detalhe. Como eu sou grata ao Senhor, sabe? Porque a gente vê tantas notícias ruins e Ele nos guardou, Ele me guardou, Ele guardou a minha família, não é? Como Deus é bom, como Ele é bom. E Ele está cuidando de mim e está cuidando de você. Ele cuida de todos nós, em cada situação, em cada detalhe. Bem, eu vou colocar agora para vocês uma canção. Vídeo de uma canção que eu gosto muito, que é muito simples. Muito simples. E uma verdade muito grande. Ela fala sobre o Salmo 23. E é uma verdade absoluta. Assistam aí. Daqui a pouco eu volto. E todo lugar que eu ia, eu começava a cantar e as pessoas vinham no final e falavam: nossa, Jéssica, eu fui tão curada através dessa canção. E eu entendi que Deus, Ele nos coloca em situações que Ele nos faz entender quem Ele é realmente. E Ele nos prova para querer saber se a gente realmente acredita que Ele é. E essa música fala que Ele é pastor, que Ele é mestre e que com Ele a gente não tem falta de nada. Se a gente precisa de dinheiro, não que Ele vai ser aquele pai que dá o dinheiro toda hora, mas Ele supre as nossas necessidades. Se a gente precisa de cura, Ele cura. Se a gente precisa de libertação, Ele liberta. Então isso é muito louco e eu amo dizer que Ele é meu pastor e que Ele é meu mestre. Então esse louvor, ele é muito fácil, vocês vão aprender rapidão. E eu tenho certeza que Deus vai tocar o teu coração através dele. É simples, talvez seja até bobo demais. Boba demais essa canção. Mas é muito a minha verdade, eu tenho desfrutado. E só o dia de hoje eu já tenho visto que Ele é meu pai, Ele é meu pastor, que de que nada eu tenho falta. Amém? Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Vamos louvar. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Oh, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Tu és
De nada eu tenho falta. Eu sei que tu estás comigo, Senhor. Quando eu não vejo esperança no meu amanhã, Senhor. É muito louco porque o Espírito Santo de Deus, ele não nos isenta de passar nada, mas eu vejo ele muito do nosso lado em tudo. Então, nessa dificuldade, anda que eu tô com você. Nessa alegria, vem que eu tô com você. Ele não deixa faltar nada. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Bom, essa certeza que nós precisamos ter. Nada vai nos faltar, né? Quando estou em perigo, quando estou abatido, de nada eu tenho falta. Lindo, né? Amém. Amém. O Senhor é maravilhoso. Vamos lá. Nossa aula 10, folhinha, ok? Peguem lá na escola ou imprimam. Aí, selecione no Moderna, compartilha e imprimam. E vamos trabalhar, galera. Vamos lá, que o tempo não nos espera. Leia o trecho a seguir. Em toda semana, os homens se ocupam em fazer roças para seus mantimentos, que antes não faziam senão as mulheres. O trecho descreve uma mudança na divisão social do trabalho entre homens e mulheres indígenas no Brasil colonial com a chegada dos jesuítas. Assinale a maneira pela qual os tupinambás dividiam o trabalho entre homens e mulheres antes dessa mudança. Letra A. Os homens derrubavam a floresta e as mulheres obtinham os alimentos. B. Os homens trabalhavam na obtenção de alimentos e as mulheres na criação dos filhos. C. Os homens derrubavam a floresta, caçavam e pescavam. As mulheres trabalhavam no plantio. D. Os homens trabalhavam no plantio, caçavam, pescavam e as mulheres derrubavam as florestas. Gente, pela leitura do texto, pelo enunciado, está clara essa resposta. Clara, clara, clara. Clara até demais. Número 2. A Companhia de Jesus foi criada na França em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola, apoiado por um grupo de estudantes, a maior parte de origem espanhola. Após ferir-se em uma batalha, Loyola converteu-se à fé cristã. Inicialmente, os membros da companhia eram pregadores que viajavam para difundir o evangelho, assumindo a condição de peregrinos ou de apóstolos. Os jesuítas usavam a educação como um instrumento de pregação e fundaram muitos colégios na Europa e na América para converter os povos à doutrina católica. Além disso, acreditando que os indígenas eram capazes de compreender os sacramentos católicos da mesma maneira que os europeus, os jesuítas se esforçaram intensamente na catequização, usando principalmente o teatro e a música. Letra A. Segundo o enunciado, quais foram as principais estratégias de catequização dos jesuítas? B. Relacione a criação da Companhia de Jesus com as reformas religiosas do século XVI. Número 3. Leia essa
as sentenças com atenção e marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Corrija as frases incorretas. Na América Portuguesa, os primeiros núcleos jesuítas foram estabelecidos na Bahia e em São Vicente, e pouco tempo depois no Rio de Janeiro. Próximo. Os colégios da Companhia de Jesus, criados na América Portuguesa, ensinavam retórica, humanidades e gramática grega e latina como forma de aculturar os nativos com base nas tradições europeias. O aprendizado na língua tupi tornou-se fundamental para ensinar e catequizar a população nativa. Próximo. A conservação do patrimônio linguístico tupi contribuiu para a preservação das comunidades indígenas no Brasil. E os jesuítas não tinham qualquer relação com a coroa portuguesa e catequizavam os indígenas de forma independente. Próximo. No processo de conversão dos indígenas, os jesuítas pregavam o abandono do politeísmo e a reverência a um só Deus, a desvalorização das funções dos pajés e o abandono das práticas poligâmicas e antropofágicas e do tipo de moradia onde conviviam várias famílias. Próximo. No século XVI, eram constantes os ataques às missões jesuíticas por colonos paulistas que capturavam indígenas para o trabalho forçado nas plantações. Só marcar verdadeiro ou falso e corrigir as falsas. Tá bom? Número 4. Sobre os jesuítas no Brasil. Relacione as expressões da primeira coluna com as da segunda coluna, para relacionar. Eu tenho missões, povos guaranis, música, artesanato e economia. Então vamos lá. Ensinada aos indígenas, auxiliou no trabalho de disseminar os valores cristãos entre os nativos. Próximo. Fabricavam-se instrumentos musicais, adornos, esculturas para as residências e igrejas, anzóis, facas e outros instrumentos. Próximo. Produzia-se erva mate, já conhecida pelos guaranis, e criava-se gado, introduzido pelos europeus. Também eram cultivados o trigo e o algodão. Próxima. Nelas, os padres disciplinavam os indígenas guaranis por meio do trabalho agrícola e da catequese. E povos nômades ou seminômades, originários da Amazônia, que se expandiram pelo território de norte a sul do país há cerca de 2000 anos. Só relacionar as colunas. Número 5. Leia o texto e responda as questões a seguir. O que mais espanta os índios e os faz fugir dos portugueses e, por consequência, das igrejas, são as tiranias que, com eles, usam, obrigando-os a servir toda a sua vida como escravos, apartando mulheres de maridos, pais e filhos, ferrando-os, vendendo-os e etc. Estas injustiças foram a causa da destruição das igrejas. Letra A. O texto apresenta uma crítica do padre José de Anchieta. Qual é essa crítica? B.
Descreva como eram as relações entre os jesuítas e os bandeirantes. Só isso na número 5. Número 6. Leia as sentenças a seguir sobre a descoberta e a exploração de diamantes no Brasil colonial. Identifique a única alternativa incorreta e em seguida transcreva corrigindo o que estiver incorreto. Tá bom? Letra A. As pedras preciosas foram encontradas em um lugar ao norte das vilas de Ouro Mineiras. No início, os mineradores não sabiam que se tratava de diamantes e os usavam como fichas nos jogos de cartas. B. Quando as pedras foram levadas a Portugal para análise, a coroa imediatamente ordenou que fossem cobrados na região diamantina os mesmos tributos da extração de ouro. C. Por volta de 1734, para combater o contrabando, o governo português demarcou cuidadosamente a área de diamante, isolando-a do restante da colônia. No local, formou-se o Distrito Diamantino, que circunda a atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais. D. O direito exclusivo de exploração às pedras preciosas foi cedido a algumas pessoas chamadas controladores. Eles podiam explorar os diamantes por um prazo determinado, mediante o pagamento de tributos a Portugal. E letra E. No início do século XIX, Portugal incentivou a extração de diamantes em toda a região mineradora, porque tinha o objetivo de, no ano de 1822, retomar o Distrito Diamantino. Vamos, queridos, conferir as respostas do exercício? Bem, número 1, eu li um trecho, né? E aí tinha que marcar a alternativa correta, que já está aí, para vocês, é a letra C. Gente, isso aqui foi muito difícil, eu acho, né? Os homens derrubavam a floresta, caçavam e pescavam, e as mulheres trabalhavam no plantio, porque fica claro no texto que ele fala que a mulher não trabalharia mais no plantio. Então, a única opção coerente aqui seria C. Tá? Número 2. Segundo o enunciado, quais foram as principais estratégias da catequização dos jesuítas? Bem, as principais estratégias da catequização foram a educação, o teatro e a música. O texto deixa isso claro. Eles se aproveitavam da educação, do teatro e da música para ensinar o cristianismo. Letra B. Relacione a criação da Companhia de Jesus com as reformas religiosas. A Companhia de Jesus, criada em 1534, durante a Contra-Reforma, e foi uma das medidas adotadas pela Igreja para conter o avanço do protestantismo. O protestantismo estava crescendo, então foi uma estratégia que a Igreja adotou para que não deixasse crescer. Número 3. Leia as sentenças e marque V ou F e corrija as falsas. Bom, a falsa é a terceira, a conservação é a quarta. Ó, V. Aí a quarta. A conservação do patrimônio linguístico tupi contribuiu para a preservação das comunidades indígenas. Não. Apesar do esforço em preservar o patrimônio linguístico tupi, a população indígena foi dizimada ao longo da história brasileira e obrigada a aprender o português. Tá bom?
A próxima também é falsa, que é os jesuítas não tinham qualquer relação com a coroa portuguesa. Para converter os gentios ao catolicismo, os jesuítas receberam da coroa a responsabilidade de catequizá-lo. Então, tinha sim relação com a coroa, os jesuítas. Aí as duas últimas são verdadeiras. Número 4, eu pedi para relacionar as colunas. Então, vamos lá. Ensinada aos indígenas, auxiliou no trabalho de disseminar os valores cristãos aos cativos é a música. Gente, a música tem um poder maravilhoso, tá? Então, eles se aproveitaram da música para ensinar os valores cristãos aos cativos. Fabricava-se instrumentos musicais, adornos, quer dizer, artesanato. Letra D. Produzia-se erva mate, já conhecida pelos guaranis, e criava-se gado, introduzido pelos europeus. Também eram cultivados o trigo e o algodão. É a economia. Nela, os padres disciplinavam os indígenas guaranis por meio do trabalho agrícola e da catequese. Letra A, missões. E os povos nômades ou seminômades originários da Amazônia, povos guaranis, letra B. Número 5 era para ler o texto e dizer a crítica do padre José de Anchieta que está no texto. Critica o tratamento violento dispensado pelos colonos aos indígenas. Anchieta logo critica. E a letra B. Descreva como eram as relações entre os jesuítas e os bandeirantes. Eram conflituosas, pois os bandeirantes se dirigiam às missões a fim de capturar os indígenas para o trabalho. E os jesuítas não queriam isso. Tá bom? Os jesuítas estavam ali para ensinar o cristianismo. Então aí era conflito. Conflito. Número 6, eu pedi para ler as sentenças e marcar a alternativa incorreta, que é a letra E. No início do século XIX, Portugal incentivou a extração de diamantes em toda a região mineradora, porque tinha o objetivo de, no ano de 1822, reformar o distrito de Anchieta. Ele não tinha, só queria mesmo retirar todo o ouro daquele local. Bom, meus queridos, por hoje é só isso, tá? Nos vemos na próxima semana, que será o nosso trabalho avaliativo, ó. Um beijo, fiquem com Deus.